Aí eles vão fazer e eu vou mandar colocar no WhatsApp para mim saber Ah, quem fez, tô quem não só fez. perguntando para esclarecimento. Sim, sim, mas eu já vou montar as duplas que estão aqui e depois quem não montou vai me mandar pelo WhatsApp, que é mais fácil até para todos saberem quem é, quem não é. Depois que eu montar as duplas, já vou jogar lá no WhatsApp uma tabelinha dizendo, ó, tal dupla, equipe 1, equipe 2 e assim vai. Aí depois os caras vão me postando o resto. Tá, Faz então igual pode o cara começar. vai fazer futebol, tá ligado? Bota lá dupla e o cara vai preenchendo. Não sei se Tá. vocês já fizeram grupinho de futebol ou não. Já, já. Sou boleirinho também. É. Vamos lá, então. Seguinte, cara. Então, o projeto, tá? Qual a ideia do projeto? É que vocês criem uma empresa fictícia, né? Com, no mínimo, 7 setores. E no mínimo também, eu não lembro agora se é 30 ou 50 máquinas. Depois eu vejo ali o trabalho em si. Mas qual é a metodologia desse trabalho? É que vocês possam esboçar aquilo que vocês vão estar implementando, tá? Dentro de um documento, onde esse documento, quem fizer parte da empresa pode verificar alguns parâmetros, por exemplo, que switch é, onde é que está ligado, se o cabeamento é X, Y, Z, se é Cat5, se é Cat6, se tem alguma situação diferente na configuração. Então, todas as informações que necessitam para a rede funcionar vão estar nesse projeto. O projeto, eu até já tinha, como vocês já viram isso aqui naquele trabalhinho que vocês fizeram na aula virtual, acho que foi da semana passada, foi dia 30, né? Na aula ou na prova? Não, depois da prova teve uma aula virtual, deixa eu só ver aqui, um Não foi EAD. antes? Professor, tu Não não lembro faz se isso foi antes ou também? depois, hoje é dia 5. Foi antes, foi Foi antes. antes? Não teve nada depois da prova. A prova Opa, foi é. semana passada? Ah, Meça tá, suas dia 29. palavras, meça Não, suas palavras. foi Meu depois da prova, não. Deus. Aqui, ó, dia 30. Foi no O dia da quê? prova, Não, aula virtual. não fiz. Ah, também não fiz. Lembra que eu ainda falei para vocês, ó, vocês têm uma aula virtual na semana, no dia da prova, depois do dia da prova, quer dizer, tá? Que vocês têm que verificar. Se eu não me engano, depois eu olho lá certinho. Então tá aqui, ó. A aula à distância, tá? Deixa eu até ver no AVA. Deixa eu ver se o AVA tá aberto aqui. Pô, pior que eu não lembro de Aula ter vinte visto e nove nada, do tá? 5. Deixa eu ver Isso é se uma tem. avaliação, professor? Não, deixa eu ver É, eu ali. não me lembro de ter visto nada. Se aquilo ali tá errado, eu não lembro. E A outra, não última aceito que coisa que poste teve atrasado, foi tá? a. Se não postou no dia 29, acabou. Não tem mais que postar aula nenhuma. Acabou, acabou, Acabou. perdeu a chance. É, não tem. É só a prova. Então foi antes que eu já lembro de eu ter botado esse projeto ali. Foi um projetinho de. Deixa eu ver, já Já. falou o Então professor. foi antes. Então tá. Eu tô me confundindo. Ah, já foi. Foi do dia Foi 15 de do 5. máscara, eu acho, não foi? De 15 fazer, do 5. tipo, fazer DHC para modem, duas máquinas, seis, um negócio assim. Tinha que fazer um projetinho da tua empresa e tanto que eu usei isso na prova. Foi no dia 15 do Aqui, 5. ó, dia 15 e 5, tá aqui, ó. Tô É. achando. Ah, tá. Isso aí, beleza. Isso Pô, aí. usei até o modelinho na prova. Pode Esse olhar, na aqui já prova tá tem. igualzinho. Esse aqui já tem um material, né? A parte conceitual. E aí a gente vai hoje esmiuçar mais a fundo, porque como é uma aula EAD e era só um exercício, a gente realmente vai entrar a fundo e ali era só uma parte do projeto. Esse já é o projeto completo. Então, Ô, assim, ó, Ricardo, esse. Oi? sem querer apressar nem nada, não vi se o Maboni e o Rafael perguntaram, mas já corrigiu as provas. Não, porque eu deixei até terça-feira, né? Aham. E essa semana eu trabalhei quase todo dia à noite até 10 Ah, horas. Então, sim. teve dia, na Mas realidade. só para Aí, confirmar, tu vai postar lá no mentor, lá no negócio lá de onde aparecem as notas, ou vai ser no Ava também? não, vou botar a nota igual como botei outra vez. Botar a No nota Ava, certo. então. No AVA e depois lá no negócio também. Eu não No outro botei não ainda? apareceu a minha nota. Ah, então não botei. É. Então Então colocando vou outro, botar. só no Já, AVA. Tô já boto agoniado, porque eu não depois. sei qual é a minha. Eu esqueço a minha nota, eu tenho que ir lá e procurar nos dias ali. Não, então eu esqueci. Já boto. Até porque eu tenho que verificar quem me mandou ali, quem tava atrasado com os trabalhos ali para dar a presença, então já vou verificar esse final de semana e já vou fazer tudo junto. Já vou botar tudo, já vou deixar as duas Show. notas certinho.
Show de Até, bola. até terça-feira tá no ar. As Aí provas sim. também? Tudo. Já vou deixar tudo ok. Aí Aí quem sim, hein? tirou 10 na prova e tem um 9 lá não precisa mais vir pra aula. E nem fazer o projeto daí. É. Que Pena que não vai fase. ser eu. Que fase. Eu também sei que não vai ser eu, mas dá pro cara sonhar, né? Vai que. Mas Teoricamente, quem tiver média 6 tá passado, cara. Quem tiver 18 tá passado. É, Só tem que cuidar sobre o negócio das presenças, fora isso. mas Uma, daí se o cara não faltou nenhuma, uma, agora já foi, né? uma presença é por trabalho. Não, mas a gente fala brincando, daí tem o semestre que vem, a gente não aprendeu, se ferrou. É aquele negócio que eu sempre falo. Só quem se engana é o cara que tá achando que tá ganhando, tá ligado? É, E aqui a gente tá para aprender. E uma outra situação que eu falo é o seguinte, pô, vocês pagam, não é pouco, então aproveite o máximo possível do conhecimento e troque conhecimento o máximo possível. Que daí realmente tu tá fazendo teu dinheiro valorizar. Mas vamos lá. Então, assim, ó, esse exemplo que eu dou aqui, esse projeto layout aqui, tá? É o mais didático que eu achei do que a gente faz e ele pega todas as partes que a gente precisa. Projetos tem um monte aí na internet, tem projeto realmente de área de projetos. Esse aqui é o mais didático que eu uso já faz acho que uns 3, 4 anos e é bem tranquilo. Ele tem um esboço bem legal, é um esboço bem tranquilo para o você tá mostrando primeiro. pra gente? Vou já começar a mostrar ele. Ah, Ah, tá, tá. aqui, ó, É eu porque, tava vendo é porque eu também. não tô vendo nada, daí eu ia falar, ué. Faz eu lembrar que às vezes eu esqueço. Eu pensei que eu já tinha compartilhado, não tinha ainda. É, exatamente. Aí a gente, não tô vendo Só nada. eu já aqui, já emocionado aqui já. Então vamos lá. Então esse projeto aqui, né? Ele é esse exemplo é um projeto bem didático, bem tranquilo, tá? Bem explicativo. Ele tem todas as partes que a gente precisa da nossa, que a gente viu nesse semestre e tem até uma parte que a gente vai ver semestre que vem. Depois na hora que eu tiver conversando, a gente vai observar essas situações. Então, se vocês olharem aqui, ó, ele tem todas as partes que um projeto necessita. Tem a introdução, dizendo o que o cara vai fazer, benefícios, por que ele está fazendo aquilo ali, qual a intenção dele estar implementando esse projeto. Aí sempre faz o direcionamento ao por que isso é válido. Então, ó, pequenas empresas muitas vezes criam uma rede significativa, instalar hub, switches, numa dependência, tal, tal, tal. Então, ele vai falando algumas informações que são preponderantes àquilo que tu quer implementar em relação ao que necessita. Tá? E depois, aí sim, ele começa o projeto em si. Então, o que tem nesse projeto? O objetivo e escopo, o projeto, que seria o quê? A rede LAN, tecnologias utilizadas, os diagramas lógicos de cabeamento e assim por diante, mapa de banda, dependendo da empresa, porque esse mapa de banda é quando eu tenho várias redes IPs, quando eu tenho VLAN e tal. Nesse nosso caso primeiro, a gente vai fazer um mapa de conexões, por quê? Porque a gente só vai ter uma rede. Então não vai ter VLAN 1, VLAN 2 ou coisa similar. Né? E a outra parte principal que é o quê? O custo. Tá? Essa parte do custo eu vou ter o quê? A definição de tudo que eu vou usar, o material que eu vou usar, a mão de obra que vai ser disponibilizada e tudo e o valor de cada situação dessa. Tá? Além de tudo isso que a gente fez, configurações também são obrigatórias, porque saber, eu tenho um roteador wireless que fica no setor X e esse roteador wireless no setor X ele está como cliente DHCP. Mas como é que é esse cliente DHCP? Eu realmente tenho um DHCP Relay, onde ele vai pegar o DHCP do outro equipamento que está gerando, ou eu vou botar ele como a gente faz ali, que é desabilitar o DHCP e botar ele numa LAN? Então isso tem que estar escrito, porque se chegar alguém lá, ou se der qualquer problema, quem lê o documento consegue ver algum problema que venha acontecer, tá? Beleza, então vamos por partes aqui. Então, primeira situação, né, ele está definindo o escopo. Só para lembrar, o que é o escopo mesmo? O escopo é o início do projeto, né? Na realidade, o escopo é tudo aquilo que abrange o projeto. Vamos sempre tentar lembrar aquilo que a gente teve. Quando a gente fala em escopo DHCP, quer dizer o quê? Tudo que eu vou usar de IPs para a minha rede. Lembrando que mesmo tudo que eu vou usar, terão IPs que eu não vou poder usar, que são aqueles endereços excluídos, que seriam os servidores, só que ele está dentro do meu escopo.
Só que eu não vou poder distribuir ele. Ele está dentro do que eu vou utilizar, mas eu não posso distribuir ele, porque ele já vai estar atribuído a alguém. Tá? Então, quando eu falo escopo, é tudo que vai ser utilizado nessa empresa. Então, por exemplo, ó, o que é o escopo nesse exemplo aqui? Contempla-se nesta proposta a criação de um projeto de rede LAN, sua documentação completa, a configuração dos roteadores, instalação do firewall, testes funcionais, instalação, rotulação, certificação do cabeamento estruturado. Então, ele está falando tudo que ele vai fazer neste projeto aqui. Tá? Isso é o escopo, tudo que ele vai fazer nesse projeto. E o objetivo é porque que ele está fazendo. Então, aqui ele está dizendo, esse projeto prevê a criação de um modelo de rede para a comunicação de dados entre diversas unidades organizacionais da empresa através do uso de tecnologias padrões do mercado, considerando a relação custo-benefício, segurança e crescimento da empresa. Só que é interessante a gente analisar porque esses 3 atributos aqui, ó, custo-benefício, segurança e crescimento da empresa, são pontos chaves. Por quê? Eu não vou só chegar e dizer assim, beleza, vou comprar um switch de 5 mil, 10 mil reais, tal, que já tem VLAN, que já faz verificação de porta, que tem configuração N configurações nele, trabalha na camada 3, beleza. Só que eu nunca vou usar isso. Qual a vantagem de eu ter um equipamento desse eu não vou usar? Nenhuma. Então, custo-benefício quer dizer o quê? Eu vou, quando projetar minha rede, vou verificar, opa, beleza, eu tenho uma situação onde o meu cliente, ou onde eu trabalho, a minha própria empresa, as reuniões já foram faladas que a gente vai ter uma expansão aí nos próximos 3 anos de 300%. Opa, então eu já tenho que verificar como é que eu vou lidar com essa rede para o ano que vem, para o próximo ano e daqui a 3 anos, né? Por quê? Não, depois vai crescer, eu tenho 50 funcionários hoje, eu tenho 50 hosts, eu vou ter no ano que vem próximo de 100, no outro ano próximo de 150 e no outro ano próximo de 300, por exemplo. Vamos fazer sugerir uma situação dessa. Então, o que eu teria que fazer? Nesse caso, eu já tinha que pensar que eu vou poder criar ou vou criar VLANs. Mesmo a gente agora não tendo isso, a teoria diz que depois, lá quando vocês estiverem na infraestrutura, vocês já vão saber o que é isso. Então, eu já projeto essas ações. Se eu projeto essas ações, eu já posso ter um switch que me faça essas VLANs, que separe isso por porta ou por situação lógica, alguma situação desse nível. Tendo isso, aí sim eu já posso projetar, ao invés de comprar um switch /1000 normal, eu já compro um com essas funções. Consequentemente, quando chegar próximo da data, eu não preciso trocar isso, né? Então, sempre tem que verificar essa ação. E caso não tenha essa possibilidade, eu já compro um switch normal, que é esse 10/100 ou 10/100/1000, né? E a gente pode estar implementando isso. Beleza. Aí aqui ele diz algumas premissas, né? Instalações elétricas adequadas, instalação das canaletas de passagem para cabeamento, software necessário devidamente instalado e funcionais. Isso quer dizer o quê? Que eu vou lá instalar a rede e se eu precisar testar, né, realmente a rede funcionando, eu não só vou botar um testador de cabo e vou verificar a continuidade. Eu vou verificar se realmente está funcionando a comunicação, se os computadores estão se comunicando. Só que para isso, a rede tem que estar funcional. A parte não de cabeamento, mas o restante. Tá? Descrição sumária é aquilo que tem na empresa, né? Então, esse projeto será utilizado no padrão para as regionais, na criação de novas redes, a revisão das existentes. O quadro funcional de cada regional é composto de aproximadamente 28 funcionários, distribuídos em 3 andares, com cerca de 450 metros quadrados. Então, aqui é uma situação relativa ao que é a empresa do que vocês estão fazendo. E quantos funcionários, quantos hosts vão ter. Não necessariamente 28 funcionários são 28 hosts. Por quê? Na teoria, eu tenho muito mais hosts do que funcionário. Só para me lembrar mesmo o que é host. Endereços de IP. Host são os endereços de IP das máquinas. Isso, qualquer máquina que tenha endereçamento, qualquer equipamento que tenha endereçamento. Não necessariamente precisa ser um computador. Então, eu posso ter, por exemplo, uma dúvida. Uma máquina de ponto, alguma coisa do gênero. Pode falar. Funcionário é só quem vai ter acesso à rede, né?
Funcionário é colaborador, em geral. Não necessariamente vai ter acesso à rede. Eu posso ter um representante que não é funcionário, não é colaborador, mas ele tem acesso à rede. Entendeu? Pois é, isso quer dizer, Tá, porque e tem a cada parceira, funcionário tem... vai ter um equipamento. De certeza cada funcionário terá um equipamento. Não necessariamente também, porque se tu tens, por exemplo, uma cerâmica, o pessoal da produção geralmente não tem computador. Quem está Isso que eu ia levando falar. saber as dois para cá e para lá não utiliza o computador, mas o cara que faz acho que é apontamento, Lançamento. eu não lembro como é que é o nome exato da função, mas o cara que dá entrada e saída nos objetos, né, nos produtos, esse vai usar o computador. Então, às vezes eu posso ter 10 funcionários, 10 colaboradores que não usam e um só ou dois que usam, né? Ou posso ter uma empresa que todo mundo utiliza um computador, não toda a vida, mas utiliza. Então, essa situação, não necessariamente o número de funcionários é o número de pontos que tu tem. Tá? E os pontos geralmente serão pelos setores, por locais, por vários outros atributos que não necessitam ser vinculados pelos colaboradores. Beleza, mano? Tá, então, tipo, só vou citar os funcionários que vão usar o host, né? Não. E tá tudo bom. Tu pode falar que a tua empresa tem 50 funcionários. Só que não necessariamente, aqui, por exemplo, o cara tá falando que tem 28 funcionários, mas não necessariamente todos utilizam pontos de rede. Eu posso ter Ah, nessa empresa 100 pontos de rede e 28 funcionários. E desses 28, 15 usam, entendeu? Só que ela já está apta para se necessitar de alguma situação. Eu posso ter um ponto de rede, por exemplo, o cara botou agora um CNC, que é uma automação industrial numa empresa. A CNC, geralmente, ele tem comunicação de rede porque ele faz algumas coisas. Então, eu tenho um ponto de rede lá no setor que vai usar esse ponto, que teoricamente nem precisa de funcionário, né? Ou ele é vinculado a um funcionário que já tem acesso à rede, só que eu preciso dar esse ponto. Eu tenho lá um cartão ponto que fica dentro do. Tem um cartão ponto na recepção, tem um cartão ponto lá na produção e tem um cartão ponto lá no administrativo. São 3 pontos de rede que eu preciso. Então, até vou citar a situação que vocês já viram. Lá na Unibav, tu tens um cartão ponto lá no meio lá das salas de vocês, estão ligados? Tem um lá na sala dos professores e tem outro, não lembro onde é que tem outro, ali perto do. Onde é que é? Na biblioteca tem outro. Acho que é na biblioteca, né? Então, são 3 pontos que tu vai ter que pensar de rede. São 3 pontos de redes que estão sendo utilizados, mas não tem funcionário ali utilizando. Entendeu? É o software que faz a coleta dessas informações. Dentro das topologias utilizadas, né, na nossa geralmente vai ser essa que está aqui. Então, vou sempre usar o modelo OSI, ou CAT5 ou CAT6. Tá? E os equipamentos aí vai depender. Nesse caso aqui, o cara usou equipamento Cisco para a parte de interconexão e o protocolo TCP/IP, que é o que a gente usa usualmente em redes locais. Tá? Nesse caso, o diagrama lógico deles aqui, tinham 3 andares. Mas quem não tiver 3 andares vai fazer só de um andar. Isso é lógico e óbvio. Tá? Então, esse HC é o que mesmo? o HC é o cabeamento cruzado horizontal e o outro o cabeamento cruzado principal. Então aqui tu A gente tens tem que as colocar isso também. É interessante que isso aqui faz parte do cabeamento estruturado. Quando tens uma só, tu não precisa. Agora, quando tens mais andares, por quê? Porque tu vai saber como é que está a ligação. Então, o que quer dizer isso? Tu tens um switch aqui, um switch aqui, um switch lá no terceiro andar e um switch no primeiro. Tá? E dentre eles, tu tens aqui a conexão cruzada horizontal e a conexão cruzada principal. Seria o que é o principal? Ao invés de tu cascatear os switches, esse ligar nesse, não, eu tenho um principal que liga todos os outros. Então, por exemplo, quando um quer falar com o 3, ele não vai ter que passar no 2 para ir para o 3, não, ele vai no 2, que é o principal, e já vai para o 3. Então, sempre tem essa ação. Se ele tivesse mais uma outra comunicação aqui de mais 2 switches, ele sempre vai passar pelo central para ir para o local. Então, dependendo de como está o teu arranjo, tá? Essa situação faz com que tu tenha menos tráfego em locais involuntários. Então, ele não precisa estar passando num local X, e ele não vai passar, só vai passar aonde ele necessita chegar. Então, Aí aqui está a parte
de como tá ligado fisicamente isso. Ó, então, essa aqui é a parte também que vocês, essa que tem obrigatório a fazer, porque vocês vão botar de onde é que chega a conexão de vocês, tá lá o WAN, e aí depois vocês vão escrever, a WAN chega pelo um cabo de fibra da operadora, lembra de uma operadora aí que eu sempre esqueço, de vocês aí. Vivo, claro. Aí tem Vivo. Net. Não, de vocês aí. NKM, Isso, MKM, qual é a outra também? Serra Geral, 3D, 3D Telecom. 3D, ATEC. então, vem aí da Tec, vem de não sei quem aí, chega num ponto, vamos supor que era fibra, chega num conversor de fibra que é colocado num roteador wireless da própria empresa operadora. Aí depois tem o arranjo de vocês. Né? Nesse caso aqui, ó, ele está mostrando como é que ele está ligado. Ele tem o principal, tá? Que está ligado geralmente no rack principal, e desse principal, aqui tem, teoricamente são os servidores, eu estou ligando o quê? Os outros 3 switches de cada andar. Eu tenho um switch no terceiro, um switch no segundo e um switch no primeiro. Né? Tem máquinas ligadas a esse cara e outras coisas, né? Só que toda vez que um quer falar com o outro, ele sempre passa pelo principal. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho 4 switches. Se ele tiver que falar com o segundo, ele vai passar no principal para ir para o segundo. Se ele tiver que falar com o terceiro, ele vai passar no principal para falar com o terceiro. E assim sucessivamente, como acontecerá as comunicações. Diagrama do cabeamento, eu até deixei aqui, deixa eu ver o que eu estava usando isso aqui, nada. Só abri aqui para vocês verificarem. Ah, não, tinha um negócio aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Ô, Ricardo, uma dúvida. As nossas próximas aulas vão ser em cima disso aí, então, né? Tem uma aula que eu vou dar, porque na realidade depois eu vou ver se eu vou verificar isso aí, mas semana que vem a gente não tem aula. Porque é dia 12, não é? Tá. Dia dos namorados. Na realidade é porque dia 11 é Corpus Christi. Daí eles emendaram, quando estava no começo do calendário. Então a gente depois disso tem mais 2 aulas. E eu não lembro se depois disso a segunda aula já é a apresentação ou é depois dessas 2 aulas. Depois eu dou uma olhada. Se for 2 aulas e depois a apresentação, a gente tem uma aula nesse meio aí que é um dos serviços. Se não, a gente faz direto uma aula mais uma aula de projetos e apresenta, tá? Então vamos por aqui, ó. Eu vou pegar aqui o que eu peguei de exemplo. Opa, não é esse. Isso aqui é um exemplo que tem ali de um... eu tenho um exemplo desse aqui que é como se fosse uma das empresas aí. Então tem o estoque, tem estilo, setor, diretoria, financeiro, desenvolvimento, né? E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Já botei os computadores, botei os roteadores, fiz mais ou menos os esboços do layout, como é que é o local, né? E eu preciso fazer o cabeamento. Então, pego esse desenho, coloco em qualquer aplicativo de edição, tá? Vamos supor que tivesse assim. E aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer a parte operacional. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Isso. Deixa eu fazer um pouco mais grosso. Vamos supor que fosse... Nós vamos usar essa cor aqui para o cabeamento de rede. Então, vamos supor o seguinte, pô, o nosso rack principal não fica no desenvolvimento, vamos ver onde nós vamos colocar. Como eu não botei em lugar nenhum aqui, ó, tá lá, o PT Server. Então, se eu tenho o servidor aqui, o meu rack principal sai daqui. Deixa eu só apagar um negócio aqui. E aí, vamos supor que ele tá saindo daqui. Oi? Acho que apagou demais. Não, é isso ali mesmo. É porque ali é o final da... Ah, tá, que perdeu um PC lá. É só para mostrar. Não, mas aqui é só para mostrar, não tem importância. Então, o que acontece? Nós vamos pegar esse cara aqui. Deixa eu ver se... beleza. E ele vai passar o seguinte, vai vir daqui, vai
chegar até aqui, aí depois daqui eu pego, vou aqui no cantinho, desse cantinho vai pegar aqui para chegar, por exemplo, nesse setor aqui. Aí aqui vai chegar nesse setor aqui, por exemplo, tem um outro switch. Deixa eu fazer isso que ficou muito feio. Tá? Aí cada um desses eu vou colocar uma situação referente a que ele está chegando nos computadores. Tá? E assim eu vou botando. Ah, agora aqui eu tenho uma fibra. Então vamos supor que a fibra vamos botar em vermelho, só para a gente dar uma situação diferente aqui. Então a fibra estava ligando o estoque, que é longe, 200, 300 metros, ao servidor. Então, por exemplo, pode ser que ela esteja vindo reto. Então, eu pego aqui, coloco até o servidor, que tem um rackzinho aqui e tal, e coloco o quê? Coloco lá uma legenda. Boto o azulzinho e boto. Fibra. Opa, tá grande isso aqui. Hoje eu esqueci de reiniciar minha máquina antes de mostrar para vocês. Então, vai lá. Aí, Oi. sobre esse cabeamento certinho da nossa empresa, a gente vai fazer aonde? No Packet Trace ou a gente vai fazer direto ali no... Cara, vocês podem fazer onde vocês acharem melhor. Eu tenho um outro programa que é o Dia, que é de graça, que eu também depois vou disponibilizar ali no Ava, tá? Mas vocês podem fazer dessa... Eu sempre tento mostrar a forma mais, entre aspas, barata que tem. Que seria, vocês têm o software, que seria o Paint, né? E vocês vão se fazendo essas implementações. Mas tem o Dia, tem os CAD da vida, se alguém tiver e está trabalhando com isso. Tem os Project da vida, que também tem. Tem o Vision, tem vários programas que tu pode fazer isso aí. Aqui, por exemplo, eu criei tudo imagens do Pact 3, tá vendo aqui, ó? Sim. Tá? E fiz o desenho no Paint mesmo, fui copiando e colando e criei tranquilo e não tem problema. Tá? Então, essa situação do programa em si, eu vou botar um que eu sei ali que tem licença free, e aí cada um vai fazer daquilo que achar mais interessante. Tá? O que precisa ter é mais ou menos esse esboço. Eu preciso que saiba onde é que vão chegar os cabos, que tipo de cabo é e uma legenda. Então, por exemplo, eu preciso agora botar aquela legenda do cabo azul com esse negócio aqui. Com esse tipo de linha. E aí vou botar UTP CAT5, por exemplo. Ó, então eu já tenho aqui na legenda que é fibra, o que é UTP, e assim eu vou fazendo o que eu preciso. Que teoricamente é essa ação que está aqui, ó. O cara está mostrando onde é que chega o cabeamento. Aqui ele usou um outro programa, tá vendo? Tá? De onde é que sai, como é que sai. Então, cada um vai fazer de uma forma que acha mais interessante daquilo que mais está apto, que mais está acostumado a utilizar. Dentro desse layout, eu tenho que ter a minha legenda, então o que é porta, o que é instalação elétrica, isso aqui não precisa, tá? Aqui ele tá botando toda a parte operacional, então, por quê? Porque lá tem alguma situação nesse local onde tem algum cano, algum reservatório de água e é bom saber, né? Porque se precisa, por exemplo, se vocês notarem aqui ele está fazendo curvas, né? Então ele não pode passar reto. Então tudo isso, quando tu vai fazer, por exemplo, a parte de orçamental, eletrocalha vai ter que dar a volta, então aqui eu tenho curvas, tenho partes específicas, né? E até essas curvinhas também aqui tá superficialmente, mas saber, dá mais 2, 3 metros que não tava em cada local aqui, que não tava nos parâmetros normais se fosse reto, tá? Então aqui tem o que é um ponto, se é cabeados, né? Eu tenho várias formas aqui. E uma outra situação que é interessante é eu colocar a identificação do cabeamento. Como a gente não teve aula prática de cabeamento, a gente
não teve aula prática, eu só mostrei, porque a gente ia fazer na outra semana e acabou não tendo mais aula presencial. Eu botei aqui para vocês, vou postar lá também. Eu até já tinha botado só o mapa de conexões, tá? Que é o quê? Como é que vocês vão identificar os equipamentos de vocês? Então, aqui eu coloquei como é que eu vou fazer esse mapa de conexões. Então, qual é o setor, qual equipamento está sendo usado, que porta ele está ligado, quem é que está sendo ligado, computador 1 da sala de gerência, se está em uso ou não, e a identificação do cabo, e quanto de metragem eu estou usando. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, então, por exemplo, está aqui, ó, 15 metros e 30 metros. Claro que aqui eu tenho que ter outras identificações. Por exemplo, se aqui tem 5, se tem 3, se aqui tem mais 2, se tem 3, se tem 5. Para mim saber o seguinte, pô, vai sair daqui, vamos supor que ele está saindo daqui. Não, aqui deve ser onde tem, nesse caso aqui, acho que pode ser aqui que sai, por exemplo, o meu rack. Aqui tem um switchzinho, mas vamos supor que estiver saindo aqui o rack. Então, vai chegar daqui, ele vai ter 30, com mais ou menos o meio aqui dá 7,5, com mais 1, 2, ou até uns 4, 5 metros. Eu somo isso aqui, é o primeiro cabo, do ponto que está ligando do servidor ao switch HCCA. A parte do primeiro cabo, então desconto mais 1 metro. Então é menos 1 metro, desconto mais 2 metros, então é menos 2 metros. E assim eu vou fazendo toda a parte de quanto eu estou usando de cabo até chegar em cada local. Tá? Então a metragem também vai ser bem preponderante, porque isso aí é o custo do que vocês vão ter que comprar aí para gastar. E aí na identificação do cabeamento, cada um pode fazer os... Alguém perguntou alguma coisa? Eu não. Tá, teve um barulhinho aí que eu estava falando. Então, na parte de identificação do cabeamento, seria o quê? Quando eu pego... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, porque geralmente eu mostro isso aí ao vivo e a cores, como os outros. Identificação do cabo de rede. Imagens. Deixa eu pegar um aqui que está mais... Isso aqui é bem difícil de usar, por quê? Não é que é bem difícil, é que isso aqui, com o tempo, bate em alguma coisa, cai, tá com problema. Esse cara aqui é o mais indicado, essa situação aqui, ó, onde tu identifica no próprio cabo. Como as etiquetadoras hoje estão com um valor bem interessante, ó, aí tu cola em cima do cabo. Aqui tem um bem daquilo que eu queria mostrar para vocês, ó. Então, o que acontece? Essa identificação aqui, ó, ele está no cabo e tu pode manusear o cabo tranquilo que não vai ter problema de cair, de ser desconectado, alguma coisa do gênero. O que geralmente se faz? Cada empresa tem uma identificação que ela usa. Então, aqui o cara está usando um A, deve ser primeiro andar, e A24 um ponto específico. Tá? Eu mostrei para vocês ali na identificação uma situação que às vezes tu identifica mais rápido. Seria o quê? Por setor, bota o setor e o número do equipamento ali. Então, por exemplo, vamos supor que está dessa forma aqui. Lá tem 4 desktop hoje, eu tenho 4 pontos. O nome do ponto vai ser FIN 01, FIN 02, FIN 03, FIN 04. Quer dizer o quê? Financeiro 01. Se tiver andar, eu até poderia fazer o quê? FIN 101 quer dizer o quê? Toda vida que depois dos 3 primeiros dígitos relativos às letras, o que vem? O andar. Então, FIN é de financeiro, 1 do primeiro andar. Se tiver no segundo andar, o que poderia ter feito aqui? Vamos supor que a diretoria está no segundo andar. DIR 201, quer dizer o quê? Diretoria, que é o setor, 2, o andar, e 01, o ponto. Então, lá na diretoria tem 2 pontos que ficam no segundo andar. Então, isso é uma sugestão, não quer dizer que tem que ser assim. Então, cada um vai usar uma situação. Então, vamos supor o seguinte, pô, foi feito aqui 04, e agora eu vou criar, por exemplo, um novo 05. Eu vou saber que é lá no financeiro, que é uma quinta máquina. Agora, se eu crio sequencial, por exemplo, então tinha aqui, vamos supor que começava do 100, então aqui até o 101,
103, depois aqui já começava 4, ia para 105, e assim sucessivamente tinha a parte crescente dos números que seriam as máquinas que estariam ali dentro. Só que acontece, vamos supor que daí passou um tempo e tal, criou uma nova máquina. Como está sequencial, a próxima máquina aqui do financeiro, por exemplo, pode ser a 143. Então aqui eu tenho uma sequência de 101, 2, 3 e agora eu tenho 143, né? Se eu faço a identificação por setor, a teoria diz que ele sempre vai ficar sequencial. Então vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Né? E eu, teoricamente, sei quantos, até pela nomenclatura, quantas máquinas tem lá, ou quantos pontos tem lá. Então, fim até o 105 quer dizer que eu tenho 5 pontos no financeiro. Agora, se eu tenho do 104 até o... e vai passando, não vou saber de onde é que é cada setor. Eu vou saber que o 101 é um ponto na minha rede, mas não sei se está no setor do financeiro, se está no diretoria, se está na recepção, assim por diante. Compreenderam isso que eu estou falando? Não. Eu uso esse professor que falou para mim também, lá no trabalho, no projeto. Eu fiz o setor e a numeração, tipo... Coloca uma sigla e um número, né? Na real, o que que eu fiz? Eu coloquei sigla baseada no switch. Como assim? Por exemplo, o switch tem 28 portas, né? Certo. A etiqueta que vinha lá do... Eu botei duas etiquetas. Eu botei uma no switch e uma no PC. Isso, tem que Na ser. minha cabeça. E era a mesma etiqueta. Daí era SW01. Então Tá, era mas aí sequencial tá 01. faltando uma parte. Se SW01 quer dizer que é o switch 1. Mas é o ponto 1, ponto 2, ponto 3? Então, para mim era ponto já. O 01 é ponto já para mim. Tá, então tu ia fazer então SW02, é o segundo ponto. SW03, terceiro ponto, é isso? Isso, porque eu botei só um switch, né? Tá. Na realidade, essa situação, como eu falei para vocês, cada um vai fazer da sua forma. O que a gente tem que pensar é operacionalmente como é que eu vou lidar com isso quando vai crescendo a rede. Ah, sim. O exemplo que eu estou dando aqui quer dizer o quê? Pô, mas daqui a pouco cresceu a rede. Minha empresa agora está com mais pontos no financeiro, agora eu tenho 7 pessoas no financeiro, e no desenvolvimento, por exemplo, eu tenho mais 8 pessoas. Então, como é que eu vou botar aqui? Vou botar dev ou 10, aí cada um vai escolher aquilo que acha melhor, e vou botar 01. E aí eu vou fazendo até achar o 07. Opa, cliquei errado. Mas tá feio hoje, hein? Até chegar ao 07. Bom, consequentemente, se eu fiz dessa forma, isso é uma sugestão, não quer dizer que venham a utilizar. Eu vou saber que eu tenho 7 máquinas no desenvolvimento. Agora, se eu botar, por exemplo, vou pegar essa sugestão que foi dada aí, SW01, o que vai acontecer? Primeiro, eu teoricamente estou vinculando a cada porta do switch, certo? Só que, por exemplo, teve mais... como já deu o número lá das 24 portas, eu já estou no segundo switch. Como é que eu vou trabalhar agora isso aqui? Por exemplo, então vai ser SW 30, por exemplo. Eu não sei de onde é que vem. Eu sei que é um ponto da rede. Então eu vou ter que... Se eu tiver que resolver isso, vamos supor, se eu tiver lá no meu hack, vou pegar essa imagem aqui. Eu estou lá no hack, ó. Estou lá no switch. Aí está escrito SW30. O que eu vou ter que fazer? Não entendi a pergunta. Deu um problema. Tá? Cheguei lá... a etiqueta dos dois. Não, cheguei lá no switch, só que a empresa é grande. Tá? Cheguei lá no switch e o 30 está apagado. Lá onde é que está e está escrito aqui, ó, SW30. O que eu vou ter que fazer para achar esse ponto? Sei lá, eu não conseguiria achar. Sou bem sincero. Tem que ver se está mapeado por IP, né? Teoricamente, como vocês estão fazendo um projeto, isso vai estar escrito lá no mapa de conexões,
Vocês vão pegar eu aqui. salvo no Excel aí e o pau pega. Exatamente. Vai estar lá no... Vou pegar esse aqui que já está pronto. Onde é que tá? Tá aqui. Então, vai estar aqui, vocês vão pelo nome, né? Então, a identificação do cara tá SW30. Opa, o SW30, aí eu vou indo, a descrição é isso, tá no suíte tal. Ah, beleza, é do tal lugar. Se eu faço dessa forma que eu sugeri a vocês, o que vai acontecer? Se eu chegar lá no meu suíte e tiver escrito FIM ou 1004, o que ele já está me sugerindo? Que esse ponto é do desenvolvimento 04. Se tiver só um setor de cada ou só um andar, eu já vou direto lá. Não preciso nem olhar a documentação. Eu pego aqui, vou lá no ponto do outro lado, verifico, opa, estava desconectado. Já mato. Assim não, eu vou ter que ir lá pegar a documentação, verificar onde é que está realmente esse nome, para aí sim ir no local e verificar. Compreenderam que essa situação de eu identificar de uma forma que fique mais rápido, eu identificar o setor principalmente, é uma coisa interessante? Entendi. Então, pode fazer de qualquer forma. Tá? Não existe um padrão para fazer isso. Mas essa sugestão ela é mais viável para soluções de problemas. Ok? Tá. Todo mundo conseguiu compreender o que eu estou falando aqui? Ó? Aqui no hack vai estar tudo ligado, que é tipo esse aqui. Ó. Tá? Aí eu vou lá no meu ponto específico e verifico. E lá no meu ponto, deixa eu ver se eu boto aqui, identificação. Ponto de rede na tomada. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui pra gente. Como a gente não tá lá em loco, isso aqui eu só posso mostrar no... Deixa eu ver se aqui dá pra ver, cara. Dá. Meio assim... sem visualizar bem, mas dá. Aqui o que vocês estão vendo? Ele identificou ponto como 20 e 24, deve ser. É mais ou menos isso que vocês estão vendo aí também ou não? E aqui, a tensão da tomada. Para nós não interessa a tensão. O que a gente precisa saber? O ponto. Então, se eu precisar saber onde é que esse ponto está lá no switch, eu verifico que eu também vou lá. Como ele tem essa identificação só direta de número, eu tenho que ir lá no meu mapa de conexão e verificar quem é o ponto 20. O ponto 20 está na porta tal do switch tal. Já identifico e já posso ir lá e verificar se está tudo ok. Se eu já também coloco um dir, um fim, um 10, alguma coisa nesse local, eu já consigo identificar onde é que ele está no meu switch, por exemplo. Tá, então o senhor disse tipo assim, ó, no switch vai GER01, para o senhor já saber onde é que é. Não no switch, no cabo, que sai daqui e vai lá no patch panel, Sim. geralmente, tá? Ele vai estar, as duas nomenclaturas ficam a mesma. Eu sei que ele está saindo daqui e está indo em tal lugar, porque eu consigo identificar pela identificação que vai estar no cabo, tá? Se eu não identificar pelo cabo, o que eu faço? Eu vou lá na minha planilha, no meu documento, e verifico onde é que está esse ponto. Tá? O direcionamento é que eu consiga achar o mais rápido possível onde é que eles estão ligados. De onde sai até onde chega. Tá? Por isso que eu estou mostrando aqui por vocês por etapa, que quando a gente está lá na sala é mais fácil de mostrar. Eu mostro onde é que está o ponto, mostro a identificação e a gente acha lá no hack. Tá? Nesse caso aqui, como a gente teve uma aula que eu só mostrei, a gente não chegou a fazer prática, então eu estou mostrando como é que faz isso aqui. Então, quando eu tenho um ponto identificado lá na minha tomada, esse cara vai subindo, tal, e vai chegar onde? No patch panel. Deixa eu ver onde é que tem um patch panel aqui. Ó, vai chegar aqui atrás no patch panel, tá vendo, ó? Estão observando aí, não? Sim. Pô, mas para entender, tá, vai, segue. Saiu lá do meu ponto, ó. Saiu lá do meu ponto, vou até botar noutra janela para ficar mais tranquilo. Peraí. Tem que botar a mesma etiqueta de cada ponto, para identificar qual é qual. Aquilo que vocês colocaram.
Tá aqui. Beleza, Professor, não então... fica assim inquieto, parece que caiu a conexão. Não, tem que esperar e carregar, né, cara? Então, o que acontece aqui, ó. Esse cara que tá aqui, ele vai sair daqui, vai entrar lá na tubulação que tá aqui e vai chegar... Ah, que bom. No pet panel. Vai chegar aqui atrás, ó, no pet panel. Tá? Aqui atrás, ele vai estar identificado exatamente. Se lá tá DIR 01, aqui tá DIR 01. Tá? E aí tá me informando lá na minha documentação onde é que tá esse cara no pet panel, no switch, onde for. Então vocês vão ter que verificar como é que ele tá ligado. Eu botei switch aqui porque alguns nem, às vezes não tem pet panel, mas teoricamente isso aqui vai estar ligado no pet panel. Deixa eu ver como é que eu fiz. Tá o local, pet panel número 1, identificação 01, sabe? O número exato que tá lá do pet panel, tá? E aí eu consigo identificar exatamente como é. Então, quando eu boto essa nomenclatura, é um pouco mais tranquilo. Quando eu boto dessa forma como está aqui, por exemplo, A1, B01, alguns vão saber porque foi o cara que fez. Ou alguns vão saber depois, com o tempo, como é que está a nomenclatura. Tá? Eu não sei se esse B é de setor, se esse B é de local, se esse B é de situação, como é que se diz? De identificação crescente. Então, cada um vai ter um parâmetro, tá? O meu eu coloquei switch 1 e a porta que tava. Só que acontece? Quando eu boto no switch, a porta do switch pode trocar. Então é até interessante vocês também perceberem isso. Por quê? A porta pode queimar. Então a porta que era a 15, agora não é mais a 15. Ela vai ser a 21, que ela que estava disponível. Só que daí eu vou ter que mudar toda a nomenclatura. E quem era que é a 21? Será que eu já não tinha outra marcação com 21? Quando eu identifico por local, por setor, por área, isso fica um pouco mais tranquilo de eu não necessitar refazer os outros pontos. Tá? Então, como eu falei, eu estou dando um alô aqui, como é que a gente pode fazer, mas cada um vai fazer do seu jeito. Porque a gente sempre tem que pensar o seguinte: quando eu tenho 20 maquininhas, é fácil de identificar e de achar. Agora, quando eu tenho 100, 200 pontos, aí eu já tenho que sempre fazer essa análise para o futuro, não só para agora. Até porque, teoricamente, as empresas sempre crescem, elas não decrescem. Até porque se elas decrescerem, faliu. Não vai ter mais nem cabeamento. Tá? Então, sempre tem que verificar essa situação. Beleza. Aqui. OK? Beleza. Então, vamos pro próximo aqui, que é... Então, botei ali, identifiquei, belezinha, tá bonitinho. Né? Aqui tem Tá, tem que cada... colocar essas legendas tudo aí, professor. É porque aqui tem 3 andares, né, cara? Mas tem que botar. Eu não lembro de ninguém ter dito que ia fazer com mais andares. Então, No máximo são 2 andares. só uma confirmação. Esse é o último trabalho que a gente tem que postar, né? A princípio, sim, por quê? A princípio, não tem a princípio. princípio, Tá louco? Porque se a gente tiver outra aula, a aula de vocês é feita por chamada. A chamada de vocês é feita por... Como é que se diz? Por trabalhos. Ou por exercício. Vocês podem chamar do jeito que quiser. Eu vou ter que fazer um exercício hoje para ter a chamada de hoje. Sabia? Ainda não sei o que eu vou fazer. Eu vou botar alguma coisa aqui para vocês postarem, nem seja uma parte. Não. Eu vou te avisar. Eu vou participar da aula, mas não vou postar. Não, é obrigado, senão eu não consigo dar a presença. Então, não dá presença. Eu tenho trabalho para postar, tô cheio, cara. Não dá mais. Cara, o que geralmente eu faço? O que eu tô fazendo toda aula? Tô pegando aquilo que vocês já têm que fazer e tô pedindo para postar, que daí vocês não precisam refazer. Tá. Vocês não estão ligados ainda como é que é a minha aula? Eu não faço vocês trabalhar 2 vezes. Vocês trabalham só uma vez só. Quem já está na aula já faz, por exemplo, hoje. Hoje a gente vai fazer algumas partes. Vou começar e vou primeiro saber a introdução. Posta para mim a introdução. Já vale como chamada, entendeu? Beleza, entendi. Então, o que a gente fez, a gente já posta. É o que eu estou fazendo toda a vida. A gente não fez, por exemplo, esses dias a gente não fez o exercício do Pact Trace na sala. Vocês não postaram aquilo ali? Sim. Que é um exercício para quem não veio aula vai ter que fazer. Quem já fez, que já estava em aula, já matou, já estava aqui e não precisa fazer mais nada depois. Beleza. Nós temos que se ajudar como os outros, não é? Porque eu te dizer que tá complicado. Mas tu não tá ligado que eu tô fazendo toda a vida isso? Não tá lembrando? Eu não sei mais nada. Minhas aulas estão acabando comigo já. Eu fiz eu pensar 3 vezes se eu vou continuar o curso. Mas vocês notaram que eu sempre faço isso. Quem tá em aula, Sim. a gente fez e a gente tá postando para não ter que refazer. Quem não tá em aula vai ter que refazer aquilo que a gente fez em aula. Refazer não, né? Vai ter que fazer.
Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 andares, então por isso que tem 3 nomenclaturas. Aqui o cara bota como é que, ó, ele fez a nomenclatura dele, porta de destino, equipamento de destino, ponto, porta. Então, ele fez uma nomenclatura bem grande. Pode ser assim, mas cada um usa do seu jeito. A minha ali é até bem tranquila, bem rápida. Pós isso, tá, a gente tem a definição do cabeamento. Essa definição do cabeamento, no nosso caso, tá, eu uso como mapa de conexões, que é aquilo ali que vai, onde é que está o ponto, para onde é que vai, localização, que é isso que está aqui, ó. Tá? Então, isso aqui também já está postado no outro, eu vou postar novamente na aula de hoje, que já está essa identificação aqui para vocês darem uma olhada, mas acho que, se eu não me engano, eu já tinha postado também similar O no professor já postou isso aí, eu já me baseei num desse aí. Isso, o professor já postou isso aí, já postou esse exemplo aí. Tá, o mapa de banda, o que é o mapa de banda? Esse mapa de banda, para vocês, ele é bem menor, porque só vai dizer onde é que está o IP de cada um. Então, vocês só até pode dizer que vocês direcionaram por MAC cada IP, tá? Nesse caso aqui, eu tenho redes diferentes. Quando eu tenho redes diferentes, aí sim, e quando eu tenho subrede ou redes ou situações diferentes, eu tenho que fazer um mapa de conexões. Por quê? Tenho que fazer um mapa da banda para saber, a subrede X tá tal, a subrede Y tá tal, como tá aqui, ó. A 1032 vai de tanto até tanto, a 1064 vai tanto, e assim eu vou dizendo cada local, cada subrede, como é que ele tá. Uma outra situação que vocês vão verificar que a gente não vai trabalhar agora, mas existe, são as VLANs. Então aqui ele diz o seguinte, ó, na VLAN 2 eu tenho esse mapa de IPs. Na VLAN 1 eu tenho esse mapa de IPs. Na VLAN 3 e assim por diante. Então ele faz várias redes virtuais. Tá? Só que como a gente não vai estudar isso aqui agora, eu só vou dizer que está ali, que existe isso aqui, mas vocês só vão fazer o seguinte, no setor 1 vai ter IP tal, tal e tal, no setor 2 IP tal, 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 o servidor vai ter IP tal, tal, tal. Vocês podem até direcionar esse IP, tá? E aí, depois disso, tem a parte bala do negócio, que é o quê? Eu colocar tudo que eu vou utilizar. O que é tudo? No nosso caso aqui, a gente vai fazer os switches. Se tem roteador wireless, vai ter, vocês vão colocar os cabos, a parte operacional relativa às conexões, que seriam o quê? O ponto de rede na tomada. Então, eu tenho eu tenho 25 pontos, então vou ter 25 pontos de RJ fêmea. Eu vou comprar os patch cords, ou eu vou fazer as conexões disso. Então, se eu fizer as conexões, eu vou ter que lembrar o seguinte, eu tenho em cada ponto 2 conectores, né, em cada cabo que eu fizer. Então, eu tenho um patch cord para ligar o computador ao ponto. Depois, eu tenho outro patch cord para ligar do switch ao patch panel. Ô, Ricardo, Oi? tem gente querendo entrar na aula. Então sempre tem que me avisar que eu não... Que a gente vai na aula aqui, eu nem vejo. Deixa eu ver aqui. Não. O Não tem Edilson me nenhum. mandou mensagem. Agora tá. Antes não tinha feito nada, agora fechou. Não, porque assim, cara, eu sempre que entrar atrasado nas aulas, não aguento mais. Boa noite. Normal, né? Boa noite. Então vamos lá. E aí aqui vai colocar tudo que a gente precisa ou que a gente vai utilizar nessa rede. Se vai usar calha, vai botar eletrocalha. Se vai usar canaleta, vai usar canaleta. Então cada um a gente vai analisar depois cada planta aí, cada planejamento, e vamos verificar como é que a gente vai fazer isso. E também a mão de obra. Pô, como é que a gente faz a mão de obra? A gente não tem uma base, né? No caso de vocês, muitos aí não trabalham, então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer por ponto, vamos cobrar R$250 por ponto. Então, se eu tenho 35 pontos, é o valor que eu vou cobrar vezes 35. O que geralmente está nesse ponto? É o tempo que eu vou fazer, ou que eu vou levar para fazer cada ponto. Então, é as conexões, é o teste, essas situações assim. Tá? Então, aqui tem todo o material, o que eu vou usar de equipamentos, né? E também a parte de serviço. Então, aqui o cara cobrou 75 a hora técnica, disse que ia para fazer isso aqui 56, as rotulagens mais tanto tempo, e assim ele foi cobrando. Tá? E a gente faz tudo isso aqui e dá um orçamento geral dessa situação. Tá? E aí, por fim,
Depois disso tudo, eu boto se eu tenho alguma configuração diferente na minha rede. Nesse caso aqui, ele botou a configuração de 2 roteadores. Como a gente não teve roteador, isso aqui nem vai entrar. Mas é interessante vocês saberem o quê? Que qualquer configuração que vocês tenham diferente ou que seja necessária para a rede, vocês vão ter que colocar. Ah, o meu DHCP tem esses IPs que não são atribuídos, que são excluídos. A minha rede está com 3 roteadores que estão como cliente, mais um que gera um outro IP. Então, tudo isso vai ter que ser colocado nesse contexto, tá? Para que a gente possa ter um projeto que, quando a gente precisar de qualquer informação, eu consigo extrair ela. Eu consigo resolver, só verificando a minha documentação. OK? Tá, uma dúvida, ô, Ricardo. Essa documentação aí que tá falando, ela tá com muita informação que a gente não vai colocar, né? Vai fazer o mais simples. Algumas coisas não. Tá. Tu Por vai exemplo, liberar um outro documento com qual é obrigatório a gente colocar, porque geralmente a gente não vai lembrar, né? Mesmo participando da aula. não, aqui, por exemplo, quer ver? Ó, vamos pegar aqui, ó. Configuração do roteador. Tô olhando aqui, o que tu sabe que tem que fazer? O que tem que fazer aqui? Isso aí não sei, isso aí a gente não sabe. Então, mas no que tu em relação, não tem roteador, mas tem configuração do que na tua rede? Do teu DHCP, do servidor? DHCP, dos equipamentos wireless que vocês têm, e se tiver alguma outra situação. Então, aqui é configurações em geral. Tá? Aí lá no mapa de... Oh, caramba. Ó, aqui nessa mapa de banda. Até depois eu posso botar um resumo. Mapa de banda não vai precisar, porque vocês só tem um. Então aqui depois eu vou fazer um resumão, só dizer o que vocês têm que colocar em cada um. Tá? Coisinhas assim que eu digo, tipo assim, nem que tu coloque pelo menos um TXT Isso, eu informando... vou fazer um resumo para vocês saberem o que vai cada um. Não é questão de preguiça, porque esse projeto aí é grande pra gente lembrar de cabeça o que vai e o que não vai. Não, essa ali eu já boto depois. O que vai estar postado, já vou botar essas partes, pode ficar tranquilo. Ah, beleza. Ótimo. OK? OK, pode prosseguir. Tá, beleza. Alguma pergunta aí, que agora a gente já vai pro choque. Já vou parar de gravar e nós já vamos pro choque. Deixa eu só parar de gravar. A pergunta é só na hora de ir fazendo, né? A gente vai tirando a dúvida. Geralmente isso é isso mesmo. Ô, Ricardo, por exemplo, tem um limite mínimo, eu posso ter, por exemplo, uma startup com 2 computadores? Não, é no mínimo, depois eu vou abrir o trabalho ali, mas é no mínimo 40 ou 35 computadores e no mínimo 7 setores. Isso é no mínimo. Porque senão o cara não vai fazer, não vai fazer nada, tá ligado? 7 setores? Nossa, tá louco, 7? Pô, mas daí eu vou ter que fazer uma metalúrgica mesmo. Não, se tu pegar... Eu nem sei nome de 7 setor.